Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo do nosso canal Leitura da Meia-Noite. E hoje eu vou estar fazendo a leitura de um texto, que é um capítulo de um livro que foi organizado pelo antropólogo Otávio Velho. O nome do livro é O Fenômeno Urbano. Esse texto em específico é um texto que eu uso bastante, mas usei essa semana numa disciplina do curso técnico informática integrado ao ensino médio, que é o terceiro ano, e o nome do texto, do capítulo desse livro é A Metrópole e a Vida Mental, de George Simmel. Em momento propício, eu vou gravar um vídeo fazendo amarrações dessas leituras da meia-noite que eu estou fazendo. Então elas vão se interligar como perspectiva, como pílulas, como ensejo para pensarmos questões do cotidiano, questões da vida mundana, questões das paixões e dos desejos que tanto nos assola e que pode trazer novas ideias, novas noções e percepções para a gente poder viver e levar a vida um pouco melhor. Vamos para o texto? A Metrópole e a Vida Mental, George Simmel. Os problemas mais graves da vida moderna derivam da reivindicação que faz o indivíduo de preservar a autonomia e a individualidade de sua existência em face das esmagadoras forças sociais, da herança histórica, da cultura externa e da técnica de vida. A luta que o homem primitivo tem que travar com a natureza pela sua existência física alcança sobre esta forma moderna sua transformação mais recente. O século XVIII conclamou o homem a que se libertasse de todas as dependências históricas quanto ao Estado e à religião, à moral e à economia. A natureza do homem, originalmente bom e comum a todos, devia desenvolver-se sem peias. Juntamente com maior liberdade, o século XVIII exigiu a especialização funcional do homem e seu trabalho. Essa especialização torna o indivíduo incomparável a outro e cada um deles indispensável na medida mais alta possível. Entretanto, esta mesma especialização de cada homem, proporcionalmente mais dependente de forma direta das atividades suplementares de todos os outros. Nietzsche vê o pleno desenvolvimento do indivíduo condicionado pela mais impiedosa luta de indivíduos. O socialismo acredita na supressão de toda competição pela mesma razão. Seja como for, em todas estas posições, a mesma motivação básica está agindo. A pessoa resiste a ser nivelada e uniformizada por um mesmo mecanismo sociotecnológico. Uma investigação que penetre no significado íntimo da vida, especificamente moderna, e de seus produtos, que penetre na alma do corpo cultural, por assim dizer, deve buscar resolver a equação que estruturas como a metrópole dispõem entre os conteúdos individuais e superindividuais da vida. Tal investigação deve responder à pergunta de como a personalidade se acomoda nos ajustamentos às forças externas. A base psicológica do tipo metropolitano de individualidade consiste na intensificação dos estímulos nervosos que resultam da alteração brusca e ininterrupta entre estímulos externos e interiores. O homem é uma criatura que procede a diferenciações. Sua mente é estimulada pela diferença entre a impressão de um dado momento e a que a precedeu. Impressões duradouras, impressões que diferem apenas ligeiramente uma da outra, impressões que assumem um curso regular e habitual e exibem contrastes regulares e habituais, todas essas formas de impressão gastam, por assim dizer, menos consciência do que a rápida convergência de imagens em mudança. A descontinuidade aguda, contida na apreensão
como uma única vista de olhos e um inesperado de impressões súbitas. Tais são as condições psicológicas que a metrópole cria. Com cada atravessar de rua, como o ritmo e a multiplicidade da vida econômica, ocupacional e social, a cidade fez um contraste profundo com a vida de cidade pequena e a vida rural no que se refere aos fundamentos sensoriais da vida psíquica. A metrópole extrai do homem, enquanto criatura que procede a discriminações, uma quantidade de consciência diferente da que a vida rural extrai. Nesta, o ritmo da vida e do conjunto sensorial de imagens mentais flui mais lentamente, de modo mais habitual e mais uniforme. É precisamente nesta conexão que o caráter sofisticado da vida psíquica metropolitana se torna compreensível. Enquanto oposição à vida de pequena cidade, que descansa mais sobre relacionamentos profundamente sentidos e emocionais. Estes últimos se enraizam nas camadas mais inconscientes do psiquismo e crescem sem grande dificuldade ao ritmo constante da aquisição ininterrupta de hábitos. O intelecto, entretanto, se situa nas camadas transparentes, conscientes, mais altas do psiquismo. É a mais adaptável de nossas forças interiores. Para acomodar-se à mudança e ao contraste de fenômenos, o intelecto não exige qualquer choque ou transtorno interior. Ao passo que é somente através de tais transtornos que a mente mais conservadora se poderia acomodar ao ritmo metropolitano de acontecimentos. Assim, o tipo metropolitano de homem, que naturalmente existe em 1000 variantes individuais, desenvolve um órgão que o protege das correntes de discrepâncias ameaçadoras de sua ambientação externa, as quais, do contrário, o desenraizariam. Ele reage com a cabeça ao invés de com o coração. Nisto, uma conscientização crescente vai assumindo uma prerrogativa do psíquico. A vida metropolitana, assim, implica uma consciência elevada e uma predominância da inteligência do homem metropolitano. A reação dos fenômenos metropolitanos é transferida àquele órgão que é menos sensível e bastante afastado da zona mais profunda da personalidade. A intelectualidade, assim, se destina a preservar a vida subjetiva contra o poder avassalador da vida metropolitana. A intelectualidade se ramifica em muitas direções e se integra com numerosos fenômenos discretos. A metrópole sempre foi a sede da economia monetária. Nela, a multiplicidade e concentração da troca econômica dão uma importância aos meios de troca que a fragilidade do comércio rural não teria permitido. A economia monetária e o domínio do intelecto estão intrinsecamente vinculados. Eles partiram de uma atitude que vê como prosaico lidar com homens e coisas, e nessa atitude, uma justificativa formal frequentemente se combina com uma dureza desprovida de consideração. A pessoa intelectualmente sofisticada é indiferente a toda a individualidade genuína, porque dela resultam relacionamentos e reações que não podem ser exauridos com operações lógicas. Da mesma maneira, a individualidade dos fenômenos não é comensurável com o princípio pecuniário. O dinheiro se refere unicamente ao que é comum a tudo. Ele pergunta pelo valor de troca, reduz toda a qualidade e individualidade à questão quanto. Todas as relações emocionais íntimas entre pessoas são fundadas em sua individualidade, ao passo que, nas relações racionais, trabalha-se com o homem como um número, como um elemento que é mesmo em si mesmo indiferente. Apenas a realização objetiva, mensurável, é de interesse. Assim, o homem metropolitano negocia com seus fornecedores e clientes, seus empregados domésticos e frequentemente até com pessoas com quem é obrigado a ter intercâmbio social. Estes aspectos da intelectualidade contrastam com a natureza do pequeno círculo, em que o inevitável conhecimento da individualidade produz da mesma forma, inevitavelmente, um tom mais cálido de comportamento. Um comportamento que vai além de um mero balanceamento objetivo de serviços e retribuição.
Na esfera da psicologia do pequeno grupo, é importante que, sobre condições primitivas, a produção sirva ao cliente que solicita a mercadoria, de modo que o produtor e o consumidor se conheçam. A metrópole moderna, entretanto, é provida quase que inteiramente pela produção para o mercado, isto é, para comparadores inteiramente desconhecidos, que nunca entram pessoalmente no campo da visão propriamente dito do produtor. Através dessa anonimidade, os interesses de cada parte adquirem um caráter impiedosamente prosaico, e os egoísmos econômicos intelectualmente calculistas de ambas as partes não precisam temer qualquer falha devida aos imponderáveis das relações pessoais. A economia do dinheiro domina a metrópole. Ela desalojou as últimas sobrevivências da produção doméstica e a troca direta de mercadorias. Ela reduz diariamente a quantidade de trabalho solicitado pelos clientes. A atitude que poderíamos chamar prosaicista está objetivamente tão intimamente interrelacionada com a economia do dinheiro, que é dominante na metrópole, que ninguém pode dizer se foi a mentalidade intelectualista que primeiro promoveu a economia do dinheiro ou se esta última determinou a primeira. A maneira metropolitana de vida é certamente o solo mais fértil para esta. Reciprocidade. Ponto que documentarei pela mera citação do que foi dito por um dos mais eminentes historiadores constitucionais ingleses. Ao longo de todo o curso da história inglesa, Londres nunca funcionou como o coração da Inglaterra, mas frequentemente foi seu intelecto e sempre como sua bolsa de dinheiro. Certos traços aparentemente insignificantes, que se situam sobre a superfície da vida, as mesmas correntes psíquicas se unificam caracteristicamente. A mente moderna se tornou mais e mais calculista. A exatidão calculista da vida prática, que a economia do dinheiro criou, corresponde ao ideal da ciência natural. Transformar o mundo num problema aritmético, dispor todas as partes do mundo por meio de fórmulas matemáticas. Somente a economia do dinheiro chegou a encher os dias de tantas pessoas com pesar, calcular, com determinações numéricas, com uma redução de valores qualitativos e quantitativos. Através da natureza calculativa do dinheiro, uma nova precisão, uma certeza na definição de identidades e diferenças, uma ausência de ambiguidade nos acordos e combinações surgiram nas relações de elementos vitais, tais como externamente esta precisão foi efetuada pela difusão universal dos relógios de bolso. Entretanto, as condições da vida metropolitana são simultaneamente causa e efeito dessa característica. Os relacionamentos e afazeres do metropolitano típico são habitualmente tão variados e complexos que, sem a mais estrita pontualidade nos compromissos e serviços, toda a estrutura romperia e cairia num caos inextricável. Acima de tudo, essa necessidade é criada pela agregação de tantas pessoas com interesses tão diferenciados que devem integrar suas relações e atividades em um organismo altamente complexo. Se todos os relatórios de Berlim se pusessem a funcionar em sentidos diferentes, ainda que apenas por uma hora, toda a vida econômica e as comunicações da cidade ficariam transtornadas por longo tempo. Acrescente a isso um fator que aparentemente não é mais do que externo. As longas distâncias fariam com que toda a espera e os compromissos rompidos resultassem numa perda de tempo de consequências altamente nocivas. Assim, a técnica da vida metropolitana é inimaginável sem a mais pontual integração de todas as atividades em relações mútuas em um calendário estável e impessoal. Aqui, novamente, as conclusões gerais de toda a presente tarefa de reflexão se torna óbvia, a saber, que de cada ponto da superfície da existência, por mais intimamente vinculado que estejam à superfície, pode-se deixar cair um fio de prumo para o interior das profundezas do psiquismo, de tal modo que todas as exterioridades mais banais da vida estão, em última análise, ligadas às decisões concernentes ao significado e estilo de vida. Pontualidade, calculabilidade, exatidão
são introduzidas à força na vida pela complexidade e extensão da existência metropolitana e não estão apenas muito intimamente ligadas à sua economia do dinheiro e caráter intelectualístico. Tais traços também devem colorir o conteúdo da vida e favorecer a exclusão daqueles traços e impulsos irracionais, instintos soberanos que visam determinar o modo de vida de dentro, ao invés de receber a forma de vida geral e precisamente esquematizada de fora. Essa foi mais um trecho do capítulo intitulado A Metrópole e a Vida Mental, de George Simmel, que está na coletânea O Fenômeno Urbano, organizada pelo grande antropólogo Otávio Velho. Logo seguiremos, logo voltaremos. Uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite.